Oi pessoal, hoje eu estou trazendo a primeira resenha do vlog. Eu vou falar do livro Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. No Brasil foi publicado pela Galera Record, essa edição aqui é americana, que foi publicada pela Nova. Eu li o livro tem alguns meses, mas eu gosto tanto dessa história que eu quis trazer a resenha para o vlog. Eu acho que eu vou fazer isso com outras histórias que eu gosto, né? Trazer a resenha, trazer meus pensamentos. O livro Dois Garotos Se Beijando é um livro, assim, que é muito bonito. É um livro que é muito tocante. Eu acho que é uma história, assim, magnífica, uma história bela. Mas é uma história muito triste, assim, na minha opinião. Na história, a gente acompanha 7 personagens que, de alguma forma, a vida deles, né, se cruza ali. Os caminhos se cruzam de alguma forma. O livro, ele é narrado por homossexuais que morreram por conta da AIDS. Antes da gente ter o tratamento, né, que aconteceu em 1996. Então, nessa época, né, o preconceito, o estigma era, assim, imensuravelmente maior do que é hoje. Então, os narradores, em alguns momentos da história, inserem ali sobre como era a vida deles, né, assim, a relação com a família, a relação com os parceiros, com o vírus, né, da imunodeficiência, como era com o resto dos amigos, como ficou a vida deles depois de ter né, desenvolvido a AIDS. Às vezes eu tinha que fechar o livro, respirar, assimilar a informação. Não é uma coisa tipo muito hard como uma biografia de alguém, uma coisa assim, mas traz alguns momentos, algumas narrativas que suscitam muitos sentimentos e muitas reflexões. Então acho que esse é um dos livros que eu mais gosto por conta disso. Bem, na história a gente acompanha 7 personagens, né? Então nós temos aí 3 casais, que é o Harry e o Craig, que na verdade eles são ex-namorados e eles estão tentando quebrar o recorde de beijo mais longo do mundo. Isso aí são mais de 30 horas se beijando sem parar. E eles tiveram apoio, né, de amigos, de algumas pessoas da família. E aí a gente acompanha eles nessa preparação e no momento, né, do beijo, que é feito em local público, enfim, e o desenrolar disso. Além dos dois, a gente acompanha o Avery e o Liam. Eles acabaram de se conhecer e estão naquele momento, assim, bem borboleta no estômago, né? Pedindo telefone, se conhecendo, saindo, indo dar um passeio ali, falando um pouco de cada um, né? Então, assim, a gente acompanha, né, esse momento de se conhecer. E também tem o Peter e o Neil, que eles, assim, já são casal. Então, assim, a gente vê um pouco da vida deles como casal. E o outro personagem que a gente acompanha é o Cooper. O Cooper, ele tá muito sozinho e ele tá num momento, assim, que ele colocou uma barreira, um muro de gelo. Então ele não deixa ninguém se aproximar, ele não deixa, ele não quer sentir, ele não se deixa sentir as coisas. Ele tá num momento, assim, muito perdido, no sentido de que ele tá muito desamparado. E aí a gente acompanha ele nesse processo de não se aproximar de ninguém e não deixar ninguém se aproximar dele. Então, assim, nesse livro a gente acompanha, né, esses personagens a lidarem com suas vidas, com seus amigos, com suas famílias, com seus sonhos, seus medos, seus sentimentos, a falta dos seus sentimentos, né, ou a tentativa de não sentir, de não ter que lidar com sentimentos. E para além disso, né, a gente também acompanha os narradores, o que eu achei, assim, que foi muito fantástico no livro, porque os narradores não estão apenas narrando o que está acontecendo com os personagens, mas eles também estão falando de si.
Então, muitas vezes eles comparam, né, assim, como tá hoje e como era na época deles. Então, eu super, super recomendo esse livro. Eu acho que é uma leitura fantástica. Por hoje é só. Muito obrigada por assistir. Até meu próximo vídeo. Tchau, tchau!